Bom dia, igreja. Graça e paz. Como já foi dito pelo pastor Pedro, nessa manhã nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor, nos assentarmos à mesa da comunhão, e isso é um privilégio, motivo de alegria, de gratidão, podermos participar desse sacramento tão importante na vida da igreja, tão importante para a definição da nossa fé, e o que nos faz diferentes realmente naquilo que nós cremos, para tudo mais que possa haver por aí. Participar do sacramento da ceia, sem dúvida, é um dos maiores privilégios que nós podemos ter nessa vida. Às vezes nós não entendemos o significado, a profundidade, a importância, mas é sempre bom, a cada primeiro domingo do mês, nós relembrarmos desse fato, desse sacramento, participando dele, ouvindo aquilo que a palavra de Deus nos diz a respeito dele. E isso vem renovar a nossa fé, vem renovar a nossa esperança, vem renovar a nossa alegria no Senhor. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 41. Um texto no qual Jesus deixa muito claro a importância desse momento para nós cristãos. João 6, 41. Diz assim a palavra de Deus: Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: Desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Amém. Senhor, a tua palavra é viva, poderosa, eficaz em si mesmo. E nós te agradecemos porque podemos lê-la e podemos ouvir aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Obrigado, ó Pai, por essa palavra que nós lemos e que ela possa, Deus, de fato, prosperar na vida do teu povo, segundo o teu querer e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico imaginando, irmãos, como os judeus devem ter
recebido essa palavra de Jesus. A gente, 2000 anos depois, e sabendo de toda a história, quando a gente lê esse texto, a gente ainda fica meio abalado, né? Alguém dizer para comer da sua carne, para beber do seu sangue, né? Isso parece muito estranho, né, para a gente hoje, inclusive. Mas você imagina aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus, vendo aquele homem falando isto com eles, deve ter sido um choque muito grande. E eles realmente não podiam entender todo o significado e toda a importância dessa palavra de Jesus. Mas nós temos o privilégio, né, de 2000 anos depois poder ouvir essas palavras de Jesus. Ele está dizendo para nós, a gente quando lê a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Alguém está lendo, mas na verdade é a palavra de Deus. E logo quando Jesus, né, naquela noite em que ele foi traído, né, na última noite em que ele passou com os discípulos, e ele então instituiu ali o sacramento da ceia do Senhor, hoje nós podemos entender, né? E hoje nós temos aqui a mesa do Senhor, com pão, com o cálice. Então nós podemos entender bem o que significa aquilo que Jesus colocou. É um momento então importante, porque Jesus foi muito claro aqui ao dizer da importância de se participar da ceia. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Você já parou para pensar nisso? Na importância e no significado? E ao mesmo tempo nós nos lembramos do que Paulo disse lá, que nós devemos participar de modo digno da ceia do Senhor. Porque se nós participarmos de modo indigno, nós estamos comendo condenação, juízo para a nossa vida. Então, por isso que o sacramento, né, só existem dois, que foram instituídos por Jesus, o batismo e a ceia. Por que sacramento? Sacramento é algo que foi instituído por Jesus e para os crentes, para aqueles que creem nele. Por isso, só temos dois, porque foram instituídos por Jesus para a igreja do Senhor. E nós temos o privilégio de participar dessa ceia, desse momento, de nos assentarmos à mesa, chamada a mesa da comunhão. Por quê? Porque essa mesa nos une, essa mesa nos torna um. Nós participamos do mesmo cálice, nós participamos do mesmo corpo, ou seja, nós somos corpo de Jesus. Isso nos torna um, isso nos aproxima, porque nós realmente estamos aqui participando de algo que Jesus instituiu, privilégio para nós cristãos. Por isso eu disse, né, algo diferente de tudo que nós podemos imaginar ou encontrar nesse mundo. Você não encontra em lugar nenhum algo semelhante àquilo que nós acabamos de ler. Algo tremendo, extraordinário, que só podemos compreender pela fé. Ou não entender, mas crer. Né? É questão de você crer nisso. Não tem nada de extraordinário na ceia. É uma cerimônia muito simples, né, destituída de toda a pompa. Né? Você vê muitas coisas elaboradas por aí, né? Cheio de roupas diferentes, né? De coisas que acontecem para que tornar a coisa mais viva, né? Mais emocionante. A ceia não. É aqui, você recebe, distribuído pelos presbíteros, um cálice, um pão, um pedacinho. Mas que significado, que profundidade nós temos nessa ceia, nesse elemento. E por isso nenhum de nós, cristãos, deve negligenciar esse momento. Por isso nós todos somos chamados à mesa do Senhor. Nós não podemos achar que isso é algo que se eu participar bem, se eu não participar, amém, e vamos levar a vida assim. Não. É algo que nós temos o compromisso, o privilégio de participar. E Deus nos dá esse privilégio. Aqui na nossa igreja, uma vez por mês, primeiro domingo do mês, pela manhã e à noite, nós celebramos a ceia, porque sabemos da importância desse momento para a vida de cada um de nós. Nós nos alimentamos. Deus nos alimenta pela sua palavra. Quando ela é pregada e lida,
ele alimenta a nossa vida espiritual, e também pela ceia. Ele é um momento em que a graça de Deus se manifesta a nosso favor. A palavra você ouve, o sacramento você sente o gosto, você come alguma coisa, torna real aquilo que é falado. Vejam a demonstração da graça de Deus, né? Do amor de Deus por nós. Deus poderia apenas instituir um sacramento. Olha, celebre isso aí vão em frente. Não, Jesus foi muito claro, né? Fazer isso em memória de mim até que eu volte. E ele diz, olha, comer da minha carne e beber do meu sangue. Como igreja reformada, nós não cremos que esses elementos se transformem no corpo e no sangue de Jesus. Nós temos uma concepção espiritual, que esses elementos de fato representam e são o corpo de Cristo e o seu sangue espiritualmente. Cristo está presente. Então, para nós, a ceia não é um mero memorial. Nós não estamos aqui apenas lembrando alguma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás, mas na verdade nós estamos participando de algo instituído pelo Senhor Jesus. E Ele está presente, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo. Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então Ele está aqui conosco. Nós não podemos partir o corpo dele, é claro, mas esses elementos representam de fato e de verdade a presença espiritual. Então você não vai comer um mero pedaço de pão e nem beber um pouquinho de suco de uva. Você vai comer da carne e vai beber do sangue do Senhor Jesus. Algo maravilhoso, além da nossa compreensão, além do nosso entendimento, mas pela fé que nos foi dada, nós cremos e louvamos ao Senhor e bendizemos ao Senhor por algo tão maravilhoso, tão extraordinário, que nos conduz, nos sustenta e nos alimenta na nossa fé. Por isso eu convido a todos, crentes, independente da igreja cristã, que você seja uma igreja genuinamente cristã, que você participe conosco. Se você já confessou Jesus como Senhor de sua vida, já recebeu o batismo cristão, e você assim pode participar, é bem-vindo à mesa do Senhor. Não é uma mesa da nossa igreja presbiteriana, mas é essa mesa, como eu já disse, da comunhão, fraternidade, que nos torna um em Cristo Jesus. Vamos orar. Ore ao Senhor agora, você, coloque-se diante do Senhor. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se diante da palavra, peça que o Espírito Santo sonde o seu coração, peça perdão pelo seu pecado, receba o perdão do Senhor e participe desta mesa, recebendo tudo aquilo que ela tem para você. Você que ainda não participe, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que em breve você possa também, confessando a sua fé, participar da mesa do Senhor.